Nós somos a resposta que essa terra está precisando. A resposta da qual essa terra está necessitando somos nós quem somos. Estamos vivendo em um tempo onde a maioria das pessoas, elas acabam terceirizando a culpa para outras. Ela começa então a dizer que a vida não está dando certo, ela começa então a mostrar sinais de que a vida então não está indo da maneira que deveria ir. E elas, em vez de assumirem a responsabilidade em dizer assim: se eu estou como eu estou, é porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Se eu preciso então, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso então agir de forma diferenciada. Toda vez que nós trocamos a maneira de ser, toda vez que nós mudamos a maneira de sermos, a vida ela toma um novo rumo, a vida ela toma um novo propósito, um novo tempo, uma nova situação, uma nova circunstância. É sempre assim, sempre será assim. Só que o ser humano ele tem a facilidade, diga comigo, facilidade. Facilidade do que, pastor? Facilidade de terceirizar a culpa para outras pessoas. Terceirizar. Hoje nós vivemos em um tempo onde a terceirização está tomando conta então do coração das pessoas. É mais ou menos assim, todo mundo culpa alguma coisa ou alguém. Ela culpa então o cônjuge, ela culpa então os filhos, ela culpa então os pais, ela culpa então o governo, ela culpa então as pessoas que estão ao seu redor, mas ela se esquece de olhar para dentro delas e ajustar algo que se chama responsabilidade. A autorresponsabilidade nos faz conquistar. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida. O que eu disse aqui para os homens, eu transfiro então para toda a igreja, que você precisa ser responsável pela vida que você então tem, pela sua família, pela sua área financeira, pelos seus pensamentos, pela sua maneira de ser. Por que isso? Porque nós deixamos muitas informações erradas entrar em nossa mente. E isso então faz com que a perca do grande propósito e do plano que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: você é a resposta. Diga com bastante força. Mais forte. Mais forte. Muito bem. Onde estão os Elias dessa geração? Aonde estão os Elias dessa geração? Homens e mulheres que decidiram viver de forma contrária àquilo que os outros estavam vivendo. Homens e mulheres que decidiram por alguma situação e circunstância ser diferente em meio à vida. João 14:12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. Esta é promessa do Senhor para a nossa vida, que aqueles que crêem no Senhor, quem crê no Senhor aqui? Se você crê, você pode fazer obras maiores do que Jesus ele fez. Se você crê, você pode então repreender os ventos que se levantarem na sua direção. Se você crê, você pode curar as enfermidades que se levantarem em teu caminho. Se você crê, você pode então liberar palavras de bênção, de multiplicação e transformar pães e peixes, multiplicar pães e peixes. Você pode então fazer isso. Você pode então realizar algo diferenciado daquilo que os outros estão vendo e estão fazendo, mas a Bíblia diz que é tudo pelo que crê. Diga comigo: eu preciso crer.
Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga: você precisa crer. Eu estou certo no que eu vou falar para você agora, pelo menos eu acredito, que nós estamos vivendo no maior momento de incredulidade humana. Estamos vivendo no maior momento de incredulidade humana. Pode escrever o que eu vou te falar agora. As pessoas estão descrentes de Deus. As pessoas estão descrentes do que Deus pode fazer ainda pela vida delas. E muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas, mas estão duvidando do poder de Deus. Estão dentro da igreja e estão duvidando da ação de Deus. Irmãos, nós servimos um Deus que construiu todas as coisas pela sua palavra. Nós servimos a um Deus que deu ordem aos ventos, aos mares e à terra e produziu todas as coisas que você está vendo. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele é infinitamente poderoso. Você vê como que reagiu de uma forma que muitos não estão nem prestando atenção no que nós estamos falando. Por quê? Qual que é o objetivo de Satanás nesse tempo? É cegar o conhecimento do povo. É tirar então a fé das pessoas. Um homem de fé, uma mulher de fé, o diabo não para. Uma pessoa que tem fé, uma fé absoluta, uma fé convicta, nada para a vida dele, nada para a vida dela. Agora o diabo quer fazer o quê? O diabo quer paralisar, quer então sufocar a vida das pessoas, a ponto de deixar como se tudo tivesse normal, tudo tivesse bom. O que é excelente é diferente de bom. Deus tem algo excelente para a nossa vida, não só apenas o bom. Só que nós estamos nos conformando com o bom. Veja se não é verdade o que eu vou te falar agora, que a maioria das vezes nós nos conformamos com uma enfermidade. Veja se não é verdade que nós nos conformamos com as brigas conjugais. Veja se nós não nos conformamos com o desemprego. Veja se nós não nos conformamos com os problemas então relacionais. Nós tendemos a nos confortar com isso, nos acomodar com isso e viver uma vida confortável, mesmo vivendo então problemas. Por que isso? Porque nós muitas vezes deixamos de acreditar no grande poder de Deus. E eu quero ministrar nessa noite para você que Deus ele tem um grande poder para liberar sobre a sua vida. E você, se você crer, você vai poder fazer obras maiores do que Jesus ele fez. Você precisa ser uma pessoa incomum, você precisa ser a resposta que essa terra está precisando. Gente comum tem em todo lugar. Gente comum, você olha para todos os lados, você vê pessoas então na média, mas nós não podemos viver na média. Eu e você não podemos aceitar a viver na média, nós temos que estar acima da média, porque nós temos algo que a média não tem. Vou repetir para você, talvez você entre nessa mensagem junto comigo. Nós não podemos viver na média, porque nós temos mais do que o que a média tem. A média não tem o que nós temos. O que nós temos de diferente do que a média das pessoas tem? Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida. E se Ele está na nossa vida, nós podemos fazer prodígios e maravilhas. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser pessoas diferenciadas. Agora, nós estamos vivendo um tempo onde pessoas estão acomodados. Olha a história de Elias, nós vamos ler um pouquinho então o que o texto diz. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Reis capítulo 18, não vai estar no multimídia. 1 Reis capítulo 18, nós vamos ler do 15 até o 19. Diz o texto: disse Elias, estou no 18:15. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante a cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou.
E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? E respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Até aqui. Vou contar para alguns, vou lembrar alguns outros da história de Elias. A Bíblia diz que teve um homem na terra chamado Elias, diga comigo, Elias. E Elias, ele era muito ousado. Elias, ele era um profeta muito firme nas suas palavras, muito determinado nas suas palavras. E Elias, então, ele em meio à situação e às circunstâncias, o que Elias fez? Havia um problema naquela terra. Olha como Elias, ele era ousado. Quando Elias orava, irmãos, o céu fechava e a chuva não descia. Elias orava de novo e a chuva então descia. Esse é o cara. Esse é o cara. Essa é a resposta que nós precisamos dar para essa geração. As pessoas vinham de longe para falar com Elias. As pessoas então vinham de longe para procurar Elias. Porque Elias, ele tinha uma palavra. Elias tinha uma direção. Elias tinha então um ponto que as pessoas então o buscavam. E ali, quando Elias, ele viu a situação errada daquela nação, Elias, ele chega e disse assim: olha, mande reunir 850 homens em cima do Monte Carmelo, e eu quero desafiar todos eles. Você dá conta de fazer isso? 850 homens. Quantos homens? Contra um. Elias, ele disse assim: reúne todo mundo lá em cima lá. E nós vamos então fazer um duelo. Diga comigo, um duelo. Ei, irmãos, eu não sei porquê, mas Deus está nos conduzindo para uma direção um pouco bem diferente da de manhã. Preste atenção no que eu vou te falar. Você precisa ser, é o Django que era de antes, que catava o revólver assim. Quem é mais antigo aí? Ixi, olha, eu me senti bem velho nessa época agora. Quase ninguém, eu acho que lembra do Django. Puxava o revólver, tá! Você precisa ser pessoa de duelo. Elias, ele olha e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu sirvo a um Deus verdadeiro, porque, ó, presta atenção, existem vários deuses. Vários deuses. Existem deuses de todas as formas, viu? Não existe só o Deus que nós servimos, tá? Se você não sabe, passe a saber. Existem vários deuses. Só que, como a pastora disse aqui, e Josué então ele declarou, nós decidimos servir ao Deus verdadeiro. Ao Deus que a menina ensinou aqui, que ressuscitou dentre os mortos. Esse é o Deus que nós servimos e seguimos, amém? E Elias então, esses homens tinham outros deuses. E Elias então servia ao Deus verdadeiro, esse Deus que eu e você servimos. Elias era igualzinho a nós. O que mudava na vida de Elias era a fé que ele tinha, só. E Elias então ele pega e ele disse assim: vamos fazer então um altar. Diga comigo, altar. Ali então eles fizeram o altar, pegaram o novilho e colocou então em cima do altar e disse assim: olha, pode rezar, orar, buscar, fazer o que você quiser aí para os deuses que vocês têm aí, porque o Deus verdadeiro vai responder com fogo. E aquele povo orou, aquele povo clamou, aquele povo se cortou tudo, diz a Bíblia, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Elias, ele pega então, monta o altar, coloca então o holocausto em cima do altar, arruma as pedras. Diga comigo, arrumar as pedras. Diga comigo, arrumar o altar. Preste atenção aqui em mim, aqui, olhe para mim. Existem pessoas que querem que a vida dê certo, mas estão com seus altares desarrumados. Estão com as suas vidas bagunçadas.
estão com o seu coração contaminado, estão com a sua alma contaminada, e isso não vai conseguir então resolver nunca. Nunca o fogo vai cair então. Então, primeiro passo, organize a sua casa. Organize o seu altar. Organize a esfera da qual você está. Elias então, ele organiza tudo. Ele manda jogar água. E ele ora ao Deus Todo-Poderoso. E sabe o que acontece? Churrasco. Na hora. Deus manda um raio, pá, queima tudo. Consome aquele holocausto. Assim. Diga assim comigo: quando tudo está organizado, os milagres acontecem. Assim. Faça assim comigo. Assim. Diga comigo assim. Novamente. Novamente. Okay. Quando tudo está organizado, os milagres acontecem. Assim. Só que você e eu precisamos ter a nossa vida e o nosso altar totalmente organizado. Totalmente ajustado nos padrões então que Deus ele determinou. Elias ele tinha então algo em comum. Elias tinha uma fé em comum. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: cadê os Elias dessa geração? Cadê o homem e a mulher que vai orar e o fogo vai cair do céu? Cadê o homem e a mulher que vai bater então no peito e vai dizer assim: ó, pode reunir toda essa capetaiada que tem por aí, que eu vou então expulsar todos eles em nome de Jesus? Esse é o padrão do Filho de Deus, da Filha de Deus, que nós estamos então formando. Homens e mulheres que não ficam acomodados. Na quarta-feira eu falei um pouco sobre Davi, sobre a ousadia de Davi. E hoje eu venho então falar de Elias e a ousadia de Elias. Poderia dar errado, sim, mas ele cria em Deus. Quando você está com a sua fé no autor e consumador, não vai dar errado, irmãos. Pode ir, vai na força, vai na fé, vai na determinação, que tudo vai acontecer na tua direção. Não pare no meio do caminho. Não pare então em meio às circunstâncias que essa vida tem. Não se amedronte no meio então dos problemas. Agora, para sermos o Elias dessa geração, o que nós precisamos ser? Primeiro, viver a sua identidade de filho. Faz 3 semanas que eu estou falando sobre identidade de filho. O projeto do 30 semanas é tirar então a pessoa do anonimato, de tirar então e trazer ela como filhos de Deus. Esse é o grande projeto, né? Que o 30 semanas ele tem. Mostrar que somos filhos amados de Deus. Não somos o nosso pecado, não somos as nossas fragilidades, somos filhos amados do Senhor. Então, você precisa viver a sua identidade de filho. Hoje, dia dos pais. Nós como filhos, nós temos liberdade na casa do Pai. Temos ou não temos? Nós temos liberdade de abrir a geladeira. Temos liberdade de, então, abrir a panela? Sim ou não? Temos a liberdade de pegar, então, algum pedaço de carne que está dentro da panela até com a mão? Quem já fez isso? Já fez? Verdade ou não é? É normal isso para os filhos? Você tem coragem de ir na casa do estranho fazer isso? Na casa do estranho, você senta na mesa, parece um... É ou não é? Fica assim. Se não te serve, você não se mexe. É ou não é? Dá vontade de ir no banheiro, você não vai? É? É assim ou não é? Se você está com vontade de comer alguma coisa, mas se não te oferece, você não pede. É assim ou não é? Por quê? Porque você é um estranho naquele lugar. Toda vez que nós somos um estranho no lugar, nós temos então vergonha. Nós então nos sentimos intimidados. Agora, quando nós nos tornamos filhos, quando nós sabemos que nós somos filhos, nós passamos então a ter essa liberdade. E eu te pergunto, diante de Deus, quem você tem sido? Você tem sido filho ou você tem sido um estranho? O filho chega e pede, o filho chega e pega, o filho chega e abre a geladeira. O estranho fica sem receber nada e fica com medo.
Quem você tem sido? Qual a identidade que você tem? Você tem uma identidade de filho ou você tem uma identidade então de uma pessoa estranha? Você não é estranho para Deus. Deus pode ser estranho para você, mas você é um filho dele. Talvez você não pegou o que eu te disse. Para muitas pessoas aqui, Deus é um Deus estranho ainda. Deus é um Deus ainda que você não considera como pai. Mas Ele sempre te considera como filho. E sempre te considerou como filho. Agora, você que precisa assumir o seu papel. A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos o Senhor. É Deus quem nos escolhe. É Ele quem nos viu. É Ele quem olhou no meio desses bilhões de pessoas e disse assim: você. É Ele que trouxe você aqui hoje nessa noite para dizer que você é um filho amado, que você é uma filha amada dEle, que Deus Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida ainda. Assuma, viva a sua identidade de filho. Romanos 8,15. Vamos para a leitura. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer. Tem pessoas que estão escravizados, têm vivido então um tempo de temor, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Contudo, João 1,12, aos que o creram, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olhe para essa pessoa linda, maravilhosa que está do teu lado e diga assim: você é filho de Deus. O mundo nos apelida. O mundo fala que nós somos, mas nós somos filhos de Deus. Eu sou filho, você é filho. Nós temos um pai. Temos um pai que olha para a nossa vida. Temos um pai que quer o nosso bem. Temos um pai que quer dar o melhor para as nossas vidas. Amém? Você é filho. Você pode dar um glória a Deus por isso? Segundo, você precisa reconhecer o seu chamado. Um Elias para essa geração, ele reconhece o seu chamado. O grande problema da maioria das pessoas, irmãos, é não viver no seu propósito. Viva no seu propósito, descubra o seu propósito. Se você ainda não leu o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, leia esse livro chamado Uma Vida com Propósito. Rick Warren, nós temos aqui na nossa bookstore. Ele vai te alinhar você, porque todos nós fomos chamados para algo. Só que isso, quando nós não encontramos esse algo, nós sofremos, nós padecemos, e só levamos então tinta. Reconhece o seu chamado, redescubra seu chamado, assuma o seu chamado, entre no propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Há pessoas que estão frustradas porque estão deixando de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Irmãos, eu hoje poderia estar em qualquer outro lugar que eu quisesse. Poderia estar morando numa cidade grande, poderia então estar trabalhando, ou com uma empresa, ou em algum lugar, porque eu entendo aquilo que Deus me entregou, como intelecto, como capacidade humana e etc e tal. Agora, eu estaria fazendo o propósito que Deus me chamou para fazer? Não. Eu estaria cumprindo aquilo que Deus me chamou para mim fazer? Não. Eu sou feliz em estar no altar. Eu sou feliz em não vir para a igreja mais cedo, voltar mais tarde e conversar com pessoas e falar com pessoas e ajudar pessoas. Eu gosto disso. É o meu chamado. É o meu propósito de vida.
é aquilo que eu fui chamado para fazer. Agora, e o teu? Você trabalha onde você gosta de trabalhar? Por exemplo, amanhã todos nós iremos trabalhar. Agora, a hora que você acorda para trabalhar, talvez alguns podem ir agora ainda à noite, ainda que tem alguns irmãos que trabalham à noite. Mas a hora que o relógio desperta, você tem prazer em levantar para ir trabalhar? Ou aquilo é um martírio para a sua vida? Você está trabalhando então num ambiente que vai então te proporcionar chegar no seu propósito de vida? Ou você então está em um lugar, passando apenas um mero momento para receber o seu dinheiro no final do mês? Grave uma coisa que eu vou te falar. Quem trabalha por dinheiro não é feliz. Trabalhe por um propósito. Redescubra o seu propósito. Seja uma pessoa que seja feliz naquilo que você faça. Porque só vamos fazer excelente aquilo que nós amamos o que nós fazemos. Existem pessoas que estão escondidos. Deus chamou para cantar e não canta. Deus chamou para ensinar e não ensina. Deus chamou para pregar às nações e não prega. Deus chamou para fazer então a obra e não faz. Deus chamou para servir, mas não servem. Eu tenho uma verdade comigo. Todos vocês, mesmo que você não aceite essa palavra que eu vou te dar agora, que isso pode acontecer, mas você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você não foi chamado, você não foi chamada para ficar então salvo, sentado e satisfeito. Você foi chamado para ter um propósito. Deus te chamou para algo. E descubra ela dentro do ministério. Ou seja para cantar, ou seja para pregar, ou seja para servir, ou seja para estar no estacionamento com as crianças, na dança, no teatro, no louvor, nos obreiros, enfim. Deus te chamou para algo. E eu desconheço pessoas que permanecem por longos anos na fé, sem fazer algo na casa do Senhor. Pegue isso, hein? Eu desconheço. Por quê? Começa a cair no comodismo. Ah, mas vou na igreja de novo, vou no culto de novo. Parece que eu vou, sento, levanto. É. Porque acaba ficando fora do propósito. Agora se envolva. Chega mais cedo. Recepciona pessoas. Ajude pessoas. Sirva pessoas. Como eu disse aqui antes, faça uma cesta básica e doe para alguém. Irmão, você quer ser muito abençoado? Pega um dia. Se você quiser, nós vamos montar uma equipe um dia. Eu faço muito isso, um monte de vezes no ano. Nós vamos ali naquelas ruas, Santo Antônio, São João, São Pedro, Travessa dos Camilos, ali naqueles lugares ali, entregar cestas básicas ali naquele meio. E a hora que nós entramos naquelas casas, em algumas casas, e as pessoas então nos recebendo de uma forma tão especial. E talvez o que está faltando para a sua vida é isso. Sabe por que tem hora que nós não valorizamos o que nós temos? Porque nós não olhamos para trás. Nós não estamos olhando para trás para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos então cumprir o nosso chamado. Chamado que Deus então determinou para a nossa vida. Diz o texto, a natureza criada aguarda com grande expectativa que o quê? Que o quê? Que o quê? Que o quê? Talvez você não se lembre, mas antigamente a foto não era como nós estamos fazendo agora. Que tira um selfie e já posta. Antigamente tinha o filme. E aí você levava para revelar o filme. E aí o filme então era revelado e saía então a foto. É isso que está querendo dizer aqui. Deus, Ele espera que os seus filhos se revelem. Essa terra está esperando que os seus filhos se revelem. Você tem uma grande oportunidade, queridos, em ganhar uma pessoa para Jesus até o dia 8 de setembro. E trazer ele, se imagina a alegria, a felicidade de Deus,
dos anjos, a hora que verem então todas as pessoas descendo as águas do batismo, você vai estar sendo um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Ei, olha para o irmão que está do teu lado, dá uma cutucadinha nele, vamos dar uma febrinha nele agora. Diga assim: você não pode ficar salvo, sentado e satisfeito. Fale para ele ou para ela: Deus te chamou para mais do que isso. Não fica bravo comigo não, tá? Terceiro, gere uma santa insatisfação com o que está errado. Gere no seu coração uma santa insatisfação com o que está errado. Elias, ele era uma pessoa insatisfeita com o que é errado. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, seja pessoas que quando vê alguma coisa de errado, não jogue para debaixo do tapete. Pense comigo. Você imagina, algumas pessoas estão vendo várias sujeiras então em sua casa, em sua família, em sua história, estão jogando debaixo do tapete. Mas a qualquer momento alguém vai levantar o seu tapete. E aí o que vai estar debaixo? Bigatos, restos de comida, coisas horrendas, porque foi se jogando então debaixo do tapete. Seja uma pessoa que olhe o problema e resolva ele. Não seja uma pessoa, amados, que fica jogando as coisas para frente. Você está olhando alguma coisa dentro da tua casa e está errado, arruma. Você sabe que tem alguma coisa de errado na sua família, corrija. Você está vivendo alguma coisa de errado, arruma isso. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele só vai levar só pessoas que estão purificados, estão se purificando. Pessoas que estão se desviando do mal. Pessoas que estão querendo então mais dele e menos de si. Mas nós estamos vivendo uma época onde as pessoas elas perderam o temor, estão jogando as coisas para debaixo do tapete. São maridos que olham então e vejam suas esposas com tantas depravações que nós estamos vivendo hoje e não fazem nada. Mulheres que olham então seus esposos sendo aliciados por outras pessoas e não fazem nada. Pais que vejam seus filhos então sendo consumidos pelo mundo e não fazem nada. Pessoas que estão olhando para a situação e não resolvem nada, não toma nenhuma decisão, não assume nenhum propósito, não muda nada, não faz nada. Nós precisamos gerar uma insatisfação santa. Ei, o que está de errado na tua vida? O que está errado na sua casa? O que está errado na sua família? O que está errado dentro de você? Corrija, arrume, organiza, adeque. Faça então aquilo que Deus te chamou para você fazer. Seja uma pessoa determinada no Senhor. Gere uma insatisfação santa e não se amolde ao padrão desse século. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas têm olhado e tudo tem ficado comum para elas. Tudo tem ficado comum para elas. E eu quero te convidar você para ser mais ousado, mais ousada. A maioria das pessoas, irmãos, que estão dentro das igrejas não oram mais. A maioria das pessoas de dentro das igrejas não jejuam mais. A maioria das pessoas de dentro da igreja não tem mais um relacionamento com Deus. Não tem mais um relacionamento com Deus. Estamos vivendo muitas vezes como um clube. Estamos vivendo muitas vezes como uma organização da qual, entre amigos, nós então estamos caminhando. E o Evangelho do Senhor não é isso. O Evangelho do Senhor é transformação. Eu venho como eu estou, mas eu mudo. Eu chego de uma forma deplorável, mas eu tenho a transformação. Porque Evangelho é transformação de vida.
E a transformação de vida precisa acontecer a partir de mim. Eu tenho que tomar decisões. Decisões em orar, decisões em buscar a Deus, decisões em entrar na presença de Deus, e etc, etc, etc. E eu te pergunto, quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo mais faz que você não pega a Bíblia? Hoje nós temos os nossos smartphones, e dificilmente nós pegamos então a Bíblia para poder então folhear. Fazemos isso então de uma forma tecnológica, mas estamos perdendo contato para a folha. Estamos perdendo então o cheiro então da Bíblia. Estamos perdendo então a essência daquilo que é a palavra do Senhor. E Elias, ele se levanta e ele diz assim: espera aí. Eu não sei o que está se levantando contra a minha vida, mas eu quero desafiar esses profetas de Baal e de Azera, porque o meu Deus responde por fogo. E você e eu precisamos nos levantar para assumir essa responsabilidade de fazer de forma contrária. Quarto e último passo. Um Elias dessa geração é um agente ativo na transformação deste mundo. Eu e você somos um agente ativo na transformação desse mundo. 1 Tessalonicenses 1,8 diz assim: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Nós somos agentes de transformação. Eu e você somos agentes de transformação. Nós precisamos chegar no ambiente e ter a transformação. Nós precisamos então olhar para a nossa casa e ter a transformação, na nossa família ter a transformação, sermos então pessoas que movimentamos então a fé, e através da nossa fé mais pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Eu tenho nessa noite um apelo para falar para vocês e para fazer para vocês. Que nós possamos então alinhar a nossa vida. Porque queremos o fogo, mas precisamos organizar o altar. Nós temos então a oportunidade de vivermos a essência de Deus em nossas vidas. Mas nunca se houve tanta frustração na vida de pessoas. Casais que estão frustrados, namorados que estão frustrados, famílias que estão frustrados, trabalhos que estão frustrados, ministérios que estão frustrados. Por que isso? Porque falta a essência da palavra do Senhor. E a essência da palavra do Senhor se chama cruz. Toda vez que eu preciso de algo, eu vou na cruz, eu deixo na cruz e pego então a minha vitória, a minha conquista e sigo adiante em Cristo o Senhor. Leia comigo essa última frase, que vai estar no telão agora. Isso, essa frase, no 3. 1, 2, 3. Vamos ler na primeira pessoa agora aí? Vai no 3, na primeira pessoa aí. 1, 2, 3. Sua vida, daqui 10 anos, irmãos, é assim 10 anos. A vida passa rápido. Parece que foi ontem que nós estávamos entrando na igreja e o Rafa, ele era pequenininho, do tamanho do Rômulo que está por aí. Hoje o Rafa está casado, já tem seu filho, sua filha. A vida passa rápido. Seja uma pessoa pontual, porque se você quer que a sua vida seja diferente amanhã, entre hoje no propósito. Eu me lembro que antigamente as pessoas, elas oravam mais e reclamavam menos. Elas passavam tempo de oração. Quando uma mulher precisava de um milagre na sua casa, na sua família, ela dobrava o seu joelho e ficava ali orando, clamando, orando, clamando e orando, e fazia campanha de oração, madrugada e etc e tal. Eu me lembro que
Os homens, quando então necessitavam de algo, faziam então propósitos, então fazia muitas coisas para poder então ter as transformações. E hoje, irmãos, você quer milagres para a sua vida? O milagre que você precisa está nas suas mãos, porque Deus já fez todas as coisas para você. Faça propósitos. De repente você pode fazer como eu, deixando a barba crescer. 6 meses eu vou deixar. É um propósito. Ou talvez é raspar a sua cabeça. Ou talvez é você andar descalço durante um tempo. Ou talvez é você deixar então de comer algo que você gosta, uma carne, um pão, um doce, o refrigerante, assistir televisão. Talvez você então deixe de entrar na rede social. Não sei, faça algo para poder então ser diferente. Entrar no propósito de forma diferente. Nós precisamos agir de forma diferente, queridos. O comum. Se fizermos o que é comum, sempre teremos o comum. Se fizermos o que é extraordinário, nós vamos ter então o extraordinário. Se quisermos ser de forma diferenciada, precisamos agir de forma diferenciada. Não tem como fugir disso. Não tem como mudar essa regra. Não pense que vai vir alguém e vai dar então com uma varinha de condão na sua cabeça e tudo vai mudar, que não é verdade, isso é tudo mentira. O que é verdade é que você precisa ter uma fé absoluta no seu coração, chegar diante de Deus, buscar a Ele, e Ele vai entregar todas as coisas que você precisa. Porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta vai se abrir. Isso é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Elias, ele chama a responsabilidade, coloca tudo em cima então, deixa tudo no lugar. De um lado 850 homens, do outro lado ele olha para o alto e diz assim: Deus, a minha parte eu fiz, que foi arrumar o holocausto, arrumar então a lenha, arrumar então as pedras, colocar então a água. Eu fiz a minha parte, Senhor. Você está fazendo a sua parte? Ou você está querendo que Deus faça a dele sem você fazer a sua? Elias disse assim: eu fiz a minha parte, agora Deus, é contigo. Manda fogo do céu. Pá! O fogo chegou. É assim, pastor? É assim. Quando você faz a sua parte, a parte de Deus, irmãos, com certeza Ele fará para a sua vida. Isso é fato. Agora, se você não fizer a sua, aí fica difícil cobrar a parte dele. Tá bom? Mesmo assim, Ele é misericordioso, de vez em quando Ele manda algumas coisas para algumas pessoas. Mas eu quero te dizer que muitos têm apenas um respingo daquilo que Deus tem. Deus tem algo infinitamente maior do que pedimos, pensamos e até imaginamos, porque Ele é o Pai e Ele quer o melhor para os seus filhos. Amém? Cadê o Elias dessa geração? Quem são os Elias dessa geração? Que vão se levantar com força para vencer então as batalhas dessa vida e não vão aceitar as astutas dos profetas de Baal e de Azera, mas vão lutar e vão vencer no nome de Jesus. Amém? É assim que Deus Ele quer na sua vida. Você pode se colocar de pé? Cutuca seu irmão e diga assim: você é a resposta. Cutuca o outro do outro lado e diga: você é a resposta. Feche seus olhos e olhe para dentro de você. O que é que está errado na sua vida? O que é que está errado? Quais são os problemas que estão acontecendo na sua geografia? Na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge? Você que está aqui, pense nisso agora. Quais são os problemas que estão acontecendo? Deus, Ele quer abençoar você. Se quer abençoar você. Mas nós precisamos estar no centro da vontade dEle, para que os milagres então nos alcancem, para que as transformações então nos peguem. Feche seus olhos. Enquanto esse louvor é entoado, quero que você entre na presença do Senhor, e nós vamos voltar e orar, e Deus vai manifestar a sua glória
em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh Senhor, Tu és. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de